Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 6. Vamos ler do versículo 14 ao 29. Enquanto isso, as crianças até 4 anos podem ir até a salinha acompanhando a equipe de professores. Nós vamos ler Marcos 6, do versículo 14 ao 29. Marcos 6, do versículo 14 ao versículo 29. Vamos ouvir atentamente a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e essa, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar, rogando a Deus seu auxílio e sua ajuda neste instante, para que possamos ouvir atentamente a palavra do nosso Deus. Ore, peça que Deus fale ao seu coração neste momento. Senhor Deus, nós te louvamos porque podemos ouvir a tua palavra. E nós rogamos agora, dê-nos o teu Espírito e ajude-nos, ó Pai querido, a ouvirmos atentamente, ajude-nos a ouvir humildemente e que o teu Espírito possa transformar os nossos corações à luz da tua palavra. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos seguindo no Evangelho de Marcos. Hoje nós temos a história da morte de João Batista. E essa é uma história trágica. Trágica. Nós gostamos de histórias que têm uma virada no final. Nós até gostamos
de histórias que têm uma crise, um problema, e aquela tensão, aquele grande suspense, e no momento final, o herói aparece, o mocinho é salvo, o bem vence, fica tudo bem, você então pode ir dormir com aquele sentimento gostoso de que o mal foi condenado, o mal perdeu, e o bem venceu, e fica tudo certo. Na Bíblia nós temos algumas histórias assim. Talvez uma dos preferidos das crianças que frequentam bastante a escola dominical é a história de Daniel. Daniel, que foi jogado na cova dos leões por conta de servir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e não se submeter à vontade do malvado rei Nabucodonosor. Então ele é lançado naquela cova e aquele momento de suspense, e Deus salva o seu servo, mantendo a boca dos leões fechadas, e no outro dia estava lá Daniel vivo, e tudo fica bem, as coisas se resolvem, nós vemos o poder de Deus, a salvação. É um texto realmente muito agradável, muito rico, muito bonito, muito importante para as nossas vidas. Nós gostamos desse tipo de história. Mas se a gente olhar para outras histórias na Bíblia, como a história de hoje, que é a morte de João Batista, e também, principalmente, para a história da igreja, e de como o povo de Deus tem vivido no decorrer dos anos, desde o dia em que Jesus ressuscitou e depois foi elevado aos céus e derramou o seu Espírito, e a igreja, como nós conhecemos o Novo Testamento, ali começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e depois o Evangelho se espalha. Grande parte do motivo do Evangelho se espalhar, do crescimento, é porque muitas e muitas vezes, servos de Deus, cristãos fiéis, que adoram ao Deus vivo, servem a Cristo e se recusam a abrir mão disso, a negar a Cristo, a se curvar aos injustos e corruptos do mundo, eles morrem. A história dos mártires da igreja é grande, é extensa, lista de nomes de pessoas que perderam a vida por crerem no Deus vivo e professarem essa fé e se recusarem a negar e a abrir mão de Cristo. Há muito tempo atrás, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, um dos teólogos, ele falou uma frase que ficou famosa. Ele diz: olha, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É a semente da igreja. E se você buscar uma rápida pesquisa na internet, mártires cristãos, você vai encontrar listas e mais listas de histórias sendo contadas como pessoas morreram. É um pouco contraditório isso para nós, porque, de novo, nós gostamos quando tem o suspense, tem o perigo, mas algo maravilhoso acontece e a pessoa é salva. Na maioria das vezes não é isso que acontece. E o texto que nós lemos nos mostra exatamente o que acontece na maioria das vezes. Um servo de Deus, por conta da maldade dos homens, por conta da verdade, é preso injustamente e morto, mutilado injustamente. Nós estamos lendo a história da morte de João Batista. E o que nós aprendemos com a história da morte de João Batista é que a verdade pesa. A imprudência é cara e a maldade tem consequências. A verdade pesa, a imprudência é cara e a maldade tem consequências. O Evangelho de Marcos nos conta a história do ministério da vida, a pregação de Jesus Cristo, como os outros evangelhos, mas Marcos tem suas peculiaridades. Marcos conta muitas vezes de forma rápida o que os outros evangelhos contam de forma um pouco mais demorada, com mais detalhes. Marcos conecta acontecimentos um após o outro e usa bastante a expressão e imediatamente. Marcos usa recursos literários que nós chamamos de sanduíches de Marcos, onde ele começa uma história, para essa história,
o recheio é uma outra história, e depois de terminar essa segunda história, ele retoma o primeiro tema, o primeiro assunto, e conclui, formando assim um sanduíche com o assunto A, o recheio, o assunto B, e de novo o assunto A para finalizar. Alguns escritores defendem que aqui nós temos o recheio de um sanduíche. Nós tivemos Jesus, e ele pregou ali em Jerusalém primeiro, e aí a partir do versículo 7 do capítulo 6, depois de ser rejeitado em Jerusalém, ele enviou os discípulos para trabalhar e pregar o evangelho e anunciar a salvação nas cidades ao redor. Isso vai do 7 ao 13. Do 14 ao 29, nós temos a morte de João Batista. E aí, a partir do versículo 30, o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos voltaram, e Marcos nos conta como foi esse retorno dessa viagem missionária, viagem de trabalho ministerial que os discípulos fizeram. Então, Marcos começou, no versículo 7 ao 13, contar: Jesus enviou os discípulos para pregar o evangelho, e a partir do versículo 30, ele conta, os discípulos voltaram, e o que aconteceu quando eles voltaram, e tudo mais. Então, os discípulos sendo enviados, os discípulos retornando, e no meio disso, a morte de João Batista. É interessante que Marcos aqui, ele faz uma introdução, versículo 14 ao 16, que nos ensina o fato de que a fama de Jesus estava se espalhando. A fama de Jesus se espalhava, e se espalhou de tal modo que chegou até o rei Herodes. Então as pessoas, o assunto da região, o assunto daquele lugar, nas ruas, nas casas e até no palácio real, era Jesus. E a pergunta era: quem é este homem? Quem é este homem? Alguns respondiam: este é João Batista que ressuscitou. Outros diziam: é Elias, que foi profetizado que Elias, um profeta como Elias, voltaria. E Marcos nos diz que o próprio Herodes tinha a sua conclusão, a sua opinião a respeito de quem era Jesus. E esse Herodes dizia: é João Batista, quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. E depois dessa introdução, então, Marcos, a partir do versículo 17, ele conta como foi a morte de João Batista. Então, nós não temos aqui acontecimentos em sequência cronológica no tempo. Nós temos aqui, Jesus enviou os discípulos, e aí Marcos nos conta, enquanto os discípulos estão lá, no seu trabalho, pregando na cidade, seguindo a instrução de Jesus, que nós vimos, enquanto isso acontecia, a fama de Jesus se espalhava e as pessoas tinham opiniões. E aí Marcos, então, conta a opinião de Herodes, que diz: é João Batista que ressuscitou. E aí Marcos nos dá um flashback. Marcos nos dá uma amostra do que aconteceu. Se você estivesse vendo um filme, nós teríamos uma cena com Jesus enviando os seus discípulos, e aí teria uma observação do narrador ou uma cena extra mostrando que Jesus se tornou o assunto, a fama de Jesus se espalhava e mostrava que Herodes teve essa posição de quem era Jesus, e era João Batista quem ele decapitou. E aí provavelmente nós teríamos uma transição, Herodes se lembrando como ele matou, ou talvez não necessariamente a memória de Herodes, mas a cena mudaria, ficaria tudo escuro e nós seríamos levados para um acontecimento que já tinha acontecido no passado, mas nós não tínhamos visto ainda. Então é isso que Marcos está fazendo. Marcos está contando como foi que João Batista morreu nas mãos de Herodes. Tá? Então, de novo, Jesus está ali ainda na região de Nazaré, onde ele voltou para pregar o evangelho e foi rejeitado. Jesus envia os discípulos estão pregando nas regiões vizinhas, e aí Marcos faz uma pausa nos acontecimentos históricos e nos dá informação prévia, a informação que já aconteceu. A fama de Jesus se espalha, Herodes acha que Jesus é João Batista, que ele tinha matado. E aí Marcos fala como foi que João Batista morreu, a partir do 17 até o 29. Olhando para essa história, para essa informação histórica que já aconteceu, nós vemos o peso da verdade. Então,
Marcos nos conta, olha, porque o mesmo Herodes, ou seja, esse Herodes que achava que Jesus era João Batista ressuscitado, o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Por que ele mandou prender João? Porque João dizia a ele, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Veja só, Herodes era o rei tetrarca. Por que tetrarca? Porque ele era um de 4 filhos do grande Herodes. O grande Herodes é o mais famoso, é o que tentou matar Jesus. No começo da história dos evangelhos, a gente sabe que o rei Herodes quis matar os primogênitos, porque ele ouviu falar que seria o novo rei e tudo mais. Então, ele tentou matar Jesus. Esse Herodes morreu. E ele era grande e poderoso, tinha um reino extenso, e ele tinha 4 filhos. E os seus 4 filhos assumiram o reino de Herodes. E o Herodes Antipas, que é esse Herodes da história aqui, era o rei da região ali da Galileia. Tá? Então, o rei Herodes, que nós estamos contando, é filho do Herodes que tentou matar Jesus no seu nascimento. Esse Herodes, Herodes Antipas, ele se casou com a mulher de seu meio-irmão. Então, ele tinha um meio-irmão, Filipe, que era casado com uma outra mulher que se chamava Herodias. Herodes se interessou por Herodias e se casou com ela. Olha a bagunça. Filipe, o irmão de Herodes, não morreu. Não tem nada disso aqui. Simplesmente Herodes olhou para a esposa de seu irmão e se casou com ela. Obviamente, João Batista, um profeta, um homem da verdade, confrontou ao rei. Não te é lícito casar com essa mulher. Ao fazer isso, você está adulterando. Você está adulterando, você está cometendo relação incestuosa. Você está quebrando a lei e os ensinamentos de Deus de várias formas. Não é lícito. Não é lícito. Você não deve, não pode, está errado. Vocês estão errados. João Batista confronta Herodes. Herodes, então, manda prender João Batista. A verdade pesa, irmãos. A verdade incomoda. A verdade pesa. João Batista não falou nada além da verdade. Ele não estava errado. Ele estava cumprindo com a sua profissão, sendo um dos profetas. Mas mesmo fazendo o que deveria fazer, falando o que deveria ser falado, ele vai preso. A verdade pesa. A verdade pesa para quem fala a verdade, para quem defende a verdade, para quem trabalha com a verdade. Herodes prende João Batista, e veja só, a situação de João Batista é ainda pior, porque a mulher de Herodes, Herodias, não quer somente que ele seja preso, ela quer matá-lo. O ódio que ela tem por João Batista, simplesmente ter falado a verdade do absurdo que ela tinha cometido, é tão grande que ele estar preso não basta. Ela quer que ele morra. Porém, Marcos nos diz que Herodes não podia matar, não conseguia matar João Batista. Porque ele ao mesmo tempo temia e admirava esse homem. Ele temia e admirava esse homem. Existem também razões sociais e políticas, é claro. Herodes tinha medo de matar João Batista e ofender os judeus que reconheciam João Batista como um profeta. Mas, além disso, Marcos nos dá a informação do sentimento, do coração de Herodes. Marcos nos conta, olha, ele sabia que João Batista era homem justo, no versículo 20, e santo, e o guardava em segurança. Quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Herodes protegeu João Batista da morte, prendeu-o no cárcere, mas Herodes ia lá conversar com João Batista. Herodes, ele queria saber o que João Batista tinha para falar, ele ouvia a pregação e a palavra de João Batista, ele ao mesmo tempo temia e admirava. Ele temia porque sabia que era um homem justo e santo, um homem de Deus. E ele admirava este homem. A verdade pesa. A verdade pesa para quem anuncia a verdade. Sim, João Batista sofreu a consequência de falar a verdade. Ele foi preso, mas a verdade pesa na consciência de quem ouve a verdade. Herodes, o rei Herodes,
poderoso, cheio de poder, ouvindo as acusações e os ensinamentos de João Batista, não conseguia simplesmente ignorar, simplesmente deixar de lado, simplesmente matar este homem. A verdade pesa na consciência de Herodes. Ele, ao mesmo tempo, teme e admira este homem. Marcos nos diz que ele ouvia Herodes com boa mente, com alegria. Uma outra forma de entender o que Marcos está contando. A verdade pesa, irmãos. A verdade pesa. Um comentarista, J.C. Ryle, fala que Herodes é uma prova de que Deus não deixa os homens sem testemunho na consciência deles. Por mais ímpio, por mais cético, por mais incrédulo, por mais inimigo de Deus e da palavra de Deus e da verdade que a pessoa possa ser, ainda há na consciência da pessoa uma testemunha que fala e que incomoda, e que incomoda ainda mais quando a pessoa ouve a verdade pesa. A verdade pesa. A verdade pesou para João Batista, que falou a verdade e agora está preso. A verdade, ela pesou na consciência de Herodes. A verdade pesa na consciência da esposa de Herodes, Herodias, que quer matar João Batista, porque ela não suporta saber que existe alguém que está confrontando a forma que ela vive e o que ela tem feito. A verdade incomoda. A verdade incomoda. Queridos, a gente precisa lembrar disso, desse ensinamento. A gente precisa ter isso em nossa mente e em nosso coração. Porque dessa forma nós vamos evitar frustração e desapontamento. Porque, mais uma vez, às vezes nós criamos um mundo utópico e de fantasia em nossa mente, em que as coisas acontecem como deveriam acontecer, tudo na forma correta e bonitinha, como nós imaginamos que devem ser. Então a pessoa foi lá e ela falou a verdade, e ela confrontou a mentira, confrontou a injustiça, confrontou a imoralidade. A pessoa ouviu aquele confronto, a pessoa se arrepende do que faz, a pessoa então não só aceita o que foi falado, mas agradece quem falou a verdade. Eles ficam amiguinhos e vivem felizes para sempre. É assim que a gente acha que as coisas devem acontecer, mas neste mundo que odeia a verdade, que odeia ao Cristo, que é a verdade, que odeia a palavra de Deus, odeia a Deus e odeia a igreja de Cristo, neste mundo, falar a verdade vai trazer consequências duras muitas vezes. Tem muitas pessoas que anseiam por falar a verdade, mas ainda têm essa expectativa desregulada, achando que por falar a verdade vão ser bem recebidos onde for. Os vizinhos vão gostar da pessoa, vão ser bem queridos e bem quistos em sua família, com seus amigos, quando na realidade o que acontece muitas vezes é a pessoa, ela aceita a verdade de Cristo, ela vive com Cristo, ela ama Cristo, e ela anuncia a palavra de Cristo, anuncia a verdade, e isso faz com que os amigos não sejam mais amigos, a família rejeite e exclui a pessoa, a sociedade condene, acuse e tente até prejudicar essa pessoa. A verdade pesa para nós que cremos, defendemos e afirmamos a verdade. Nós precisamos entender, esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo que nós moramos. Porque quando a gente não entende isso, a gente age talvez como Elias agiu. Elias foi usado de forma poderosa e defendeu centenas de profetas de Baal de uma só vez. Derrotou os profetas do inimigo. Elias então criou no coração uma expectativa: olha, eu derrotei o inimigo de forma poderosa, agora sim o rei e todas as pessoas vão aceitar ao Deus de Israel. Vai ficar tudo bem. E o que acontece é, ele é condenado de morte. E ele é ameaçado pela própria rainha, que diz: eu vou matar esse homem de qualquer forma. Elias então tem que fugir. Elias vitorioso. Elias que acabou de ser instrumento em uma obra milagrosa e poderosa de Deus, que talvez tinha uma expectativa: agora eu vou receber as recompensas do meu trabalho, os espólios da vitória. Ele é acusado de morte e precisa fugir. Elias então se frustra, Elias então reclama com Deus, Elias então se sente desanimado, abatido.
porque ele esperava algo diferente do que aconteceu. Talvez você, aqui nesta noite, esteja desanimado e desapontado porque você falou a verdade, porque você crê na verdade e anuncia a verdade, e o que acontece é você é rejeitado e oprimido. Você sente na própria pele o peso da verdade. Não são poucos os que eu conheço que não são, vamos dizer assim, de uma forma mais bela, o mais querido na família. Aqui na igreja, eu já ouvi vários irmãos contando, olha, minha família às vezes se reúne, faz as festas e não me convidam. E você percebe um pouco de mágoa nisso, que é natural, é claro. Quem gostaria de ser o excluído dos irmãos, dos pais, da família? Mas o que nós precisamos lembrar é que a razão disso é porque a verdade pesa. E o fato de você estar no meio deles os incomoda. Os incomoda porque você reflete a verdade. A sua vida provavelmente reflete a verdade de Cristo. A sua conversa é diferente, os seus gostos são diferentes, o seu agir é diferente. A verdade pesa e você está sofrendo o peso da verdade. Não desanime. Não desanime. Aconteceu com João Batista, acontece com vários na história da igreja, aconteceu com muitos. Mas não desanime, não apenas porque é assim mesmo e não tem o que fazer, não é esse o ponto. O ponto é, a verdade pesa na consciência. Talvez você não está vendo, mas você não sabe o que se passa na mente das pessoas. Herodes prendeu João Batista, mas ele não conseguia deixar de ouvi-lo. Ele ao mesmo tempo temia e admirava João Batista. Talvez você está sendo excluído, perseguido, está sofrendo o peso da verdade, isso te faz desanimar. Continue a propagar a verdade. Continue a confrontar o mal, confrontar o pecado, a anunciar a palavra de Cristo. E por mais que pareça que não adianta de nada, acalme-se no fato de que Deus é soberano, conhece todos os corações e trabalha nos corações, você pode não estar vendo. Talvez depois da sua morte, frutos do seu trabalho, de você ministrar e propagar a verdade, vão ser colhidos por outros. Não desanime, continue. Sim, a verdade pesa, mas a verdade não pesa simplesmente porque traz consequências duras para aqueles que defendem a verdade, ela incomoda a consciência das pessoas. Continue a propagar e a servir e a viver pela verdade. Ajuste as expectativas, não espere que o mundo vai te amar. Entenda, o mundo vai te odiar. Mas veja isso como oportunidade de experimentar o que Cristo experimentou, de fazer o que Cristo disse que aconteceria. Oportunidade e fonte de certeza. Se o mundo me odeia, é porque alguma coisa diferente há em mim. Alegre-se no fato de que Cristo te transformou, o Espírito Santo te regenerou. E você agora não só conhece, mas anuncia a verdade. A verdade pesa, a verdade pesa. A pergunta é então, o que você espera receber do mundo? Como você espera ser tratado pelo mundo? Você está disposto a defender e afirmar a verdade, mesmo sabendo deste peso? Nós precisamos entender e confiar no nosso Deus. A história continua. E nós vemos que depois de ter feito João Batista seu prisioneiro, Herodes ia lá, o ouvia. E aí Marcos nos conta o que aconteceu alguns dias depois. Chegou um certo dia, um dia favorável, um dia apropriado. No aniversário de Herodes, ele fez uma festa. Nessa festa, muita comida, bebida, todo mundo que era importante no reino de Herodes e ali na região estava presente. Então, grande festa, grande evento. A filha de Herodias vem e dança na frente de Herodes e dos convidados. Provavelmente um tipo de dança sensual. Isso agrada a Herodes, agrada aos convidados. E Herodes, através de uma tentativa de demonstrar o quão
generoso, o quão bondoso ele faz uma promessa para essa moça. E ele faz: o que você pedir eu vou te dar. Ele usa uma expressão: olha, até metade do reino eu vou te dar. É claro que ele não falava isso literalmente, mas era uma expressão comum que os reis costumavam utilizar quando estavam afirmando a alguém: olha, eu vou conceder o seu pedido, peça, e eu vou fazer. Era uma forma de afirmar e reafirmar que a oferta era válida e verdadeira. O que você pedir, eu vou te dar. A moça não sabe o que pedir, ela vai então até sua mãe e pergunta: o que eu peço? E aqui está a oportunidade perfeita. Herodias, que odiava João Batista, diz: peça a cabeça de João Batista. É interessante que a gente não percebe nada no texto que diz que essa moça ficou chocada. Essa moça se surpreendeu, achou ruim, ou questionou: mas mãe, eu vou matar alguém? Ela corre rapidamente, vai até o rei e diz: eu quero que imediatamente, de prontidão, o mais rápido possível, me tragam a cabeça de João Batista em um prato. O texto diz que Herodes se entristeceu profundamente, afinal ele temia e admirava João Batista. Mas agora ele estava numa situação trágica. Por causa do juramento, ele não quis negar. Então ele vai cumprir com o pedido dessa moça. Veja só, não apenas a verdade é pesada, a imprudência, ela é cara. E aqui nós vemos o preço da imprudência. Por que imprudência? Veja só, primeiro, Herodes prende João Batista, abusando do seu poder de forma injusta, sem julgamento, sem tribunal, nada da lei, simplesmente porque ele teve seus sentimentos ofendidos pela verdade. A esposa de João Batista deseja a morte dele e trata a vida de uma pessoa como nada, como algo sem valor nenhum. Herodes, talvez alterado pela bebida, ou se sentindo alegre demais, ou se sentindo o melhor de todos, superior, em um momento de êxtase, em um momento de imprudência, faz uma promessa absurda. Como que pode prometer: o que você quiser eu vou te dar, para uma pessoa? Essa normalmente não é uma promessa muito prudente. A filha de Herodias, que dançou e recebeu essa promessa, vai até a mãe, e a mãe diz: olha, simplesmente peça a cabeça deste homem, e ela vai e pede, como se não fosse nada demais, como se fosse pedir um pedaço de joia, um pouco de dinheiro, um terreno, ou algo assim, vida, objeto e coisas do tipo. Nós percebemos que a imprudência domina em tudo nessa história, um banquete cheio de exageros, de prudência, pessoas se alegrando numa demonstração sensual de dança com uma menina, o pedido da cabeça, da vida de João Batista, a promessa de Herodes, imprudência do começo ao fim. Mas veja, a imprudência é cara, a imprudência tem preço, porque agora Herodes, que sabe que João Batista é justo, sabe que ele é santo, que teme matá-lo, que até admira o que João Batista fala, vai ter que cumprir com o que prometeu. Por conta das testemunhas, porque prometeu em público, ele não pode voltar atrás. É claro que até nesse ponto percebemos imprudência, porque Herodes deveria ter dito: não, calma aí, eu falei que eu te daria o que você pedisse, mas eu me arrependo de ter falado isso, eu volto atrás da minha palavra, porque isso eu não vou fazer. Mas até na tentativa de ser correto nas suas promessas, ele age de forma imprudente e atende a um pedido absurdo, como foi feito. A imprudência é cara. A verdade é pesada. A imprudência é cara. Quem pagou o preço? Imediatamente, João Batista, infelizmente. Esse é um lembrete para nós também. Queridos, muitas vezes os cristãos sofrem pela imprudência do mundo.
Nós podemos dar exemplos. Um acidente de carro, onde uma pessoa que em uma festa cheia de exageros, alterada pelo uso do álcool, entra num carro, dirige e atropela uma família. E não pense você que cristãos estão imunes a isso, isso só acontece com pessoas lá fora. Não, acidentes acontecem. A imprudência é cara. Então não apenas esse texto é um lembrete e serve para lamentarmos a imprudência do mundo, mas nos ensina, nós precisamos ser o mais prudentes possíveis. Jesus disse certa vez que nós devemos ser espertos como as serpentes, e muitas pessoas não entendem corretamente o que ele está dizendo. Jesus está dizendo, sejam prudentes. Conheçam o mundo em que vocês vivem. Saibam que vocês vivem num mundo onde a verdade incomoda, ela é pesada, e onde as pessoas agem de forma imprudente, e a imprudência, ela é cara. Então, por causa disso, seja extra prudente no que precisar. Os homens vão entender talvez um pouco melhor, aqueles que gostam de dirigir e ensinar a dirigir. Não é o meu caso, eu não gosto de ensinar a dirigir, mas tem homens que gostam de ensinar a dirigir. Eu já ouvi vários falando que tem que praticar a direção defensiva. O que é direção defensiva? Você deve ter cautela não só por você, mas pelo outro motorista também. Então tome cuidado e faça as coisas de forma calma e tranquila você, e alerta de forma defensiva para evitar acidentes, caso outros motoristas não tenham prudência e não ajam da forma correta. Nós precisamos ter esse pensamento de direção defensiva na nossa vida toda, vida defensiva. Não estou dizendo aqui covardia, medo e ficar se escondendo e fugir da verdade. Não, já vimos a importância de propagar a verdade, defender a verdade, viver a verdade, mas viver com prudência. Se você não exercer essa prudência, você muitas vezes, infelizmente, pode acabar pagando o preço da imprudência, não sua, mas os outros. João Batista sofreu, pagou esse preço imediatamente. Veja só, nós vivemos em uma época onde a internet reina. E na internet hoje você consegue gravar, cortar e compartilhar vídeos e frases e falas. E é muito fácil tirar falas de contexto, alterar imagens, fabricar provas e coisas do tipo para acusar as pessoas. Seja prudente. Cuidado como você usa as redes sociais. O que você compartilha, o que você fala, a forma com que você propaga as suas opiniões. Não seja muito apressado em dar a sua opinião. Ouça primeiro, prudência. Seja extra prudente, porque a imprudência é cara. E por mais que não seja a sua imprudência, você às vezes sofre as consequências da imprudência do outro. João Batista estava preso. Não tinha nada a ver com essa festa, com a promessa de Herodes, com a menina dançando. E utilizando uma expressão popular, sobrou para ele. Ele que sofreu pela imprudência dessas pessoas. Não só no uso das redes sociais, mas na forma com que você vive, o que você faz. Tenha prudência. A forma, os locais que você visita. Não aqui estamos falando, olha, você pode ir em tal lugar, não pode ir em outro lugar, deve isso, deve aquilo. Nós estamos dando uma lista, um manual de como você vive a sua vida, mas estamos ensinando, viva com prudência. Sabedoria para discernir, olha, aqui eu não vou, ou não vou neste horário. Com tal pessoa, quando tal pessoa está da forma que está, eu não vou conversar com ela agora, eu vou esperar, depois eu falo. Prudência nos relacionamentos. Talvez seu marido está irritado, deixe-o acalmar para depois confrontá-lo com a verdade. Talvez sua esposa está passando por momentos de ira ou algo assim, ou tristeza profunda, ou sentimentos exagerados que precisam ser confrontados, mas com prudência, procure o momento certo para fazer isso. A imprudência é cara. Às vezes, por agirmos de forma imprudente, pioramos a situação, pagamos o preço.
a imprudência, ela é cara. Nós precisamos ser espertos como as serpentes. Saber onde ir, o que falar, a forma de falar, o momento de falar, o que fazer, como agir, como confrontar e até mesmo como anunciar a verdade. O momento adequado, a forma correta. Mais uma vez, nós estamos dizendo, acovarda-se, se esconda. Não é isso. Mas seja prudente, porque a imprudência é cara. A imprudência é cara. Mas o texto continua. E nós vemos não apenas que a verdade pesa, a imprudência é cara, a maldade tem consequência. Marcos termina a história dizendo, olha, no mesmo instante, Herodes pediu para que o executor, alguém que fosse matar, fosse lá e tirasse a cabeça de João Batista. Ele vai, ele faz isso, e eles trazem em um prato, na mesma festa. Imagine que festa legal, né? Um monte de comida, um monte de bebida, uma moça dançando, uma promessa absurda, um pedido de tirar a vida de alguém. E o que os convidados veem depois? A cabeça de um homem decapitada ali, para todos verem. No mesmo banquete, na mesma noite, a cabeça de João Batista é trazida. João Batista morre, paga o preço da imprudência e sofre a consequência da maldade de Herodias e dessas pessoas. A maldade tem consequência. E não só João Batista pagou o preço imediato da imprudência desses homens, ele sofreu a consequência imediata da maldade desses homens. Querido, se você veio aqui nesta noite buscando um sermão que ia te inspirar e te animar, você veio na noite errada. Porque nós vivemos num mundo em que a maldade também, a consequência da maldade também cai sobre os cristãos muitas vezes. João Batista, Estevão, o próprio Senhor Jesus Cristo. Davi, em momentos de sua vida. Paulo. Quase todos os apóstolos, em um ponto ou outro de suas vidas, principalmente no final de suas vidas, sofreram a consequência da maldade dos homens. Mas sabe de onde nós tiramos esperança? O fato de que, mesmo tendo João sofrido a consequência imediata da maldade dos homens, sabe quem vai sofrer a consequência de forma última? O próprio Herodes. Porque sabe lá no começo, no versículo 16, quando Marcos diz, olha, Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. O texto nos dá a entender, e a crença de Herodes e das pessoas daquela época, daquela região, era de que quando alguém ressuscitava, ele ressuscitava para buscar justiça. É como se fosse para assombrar Herodes. E Marcos não corrige esse entendimento errado. Marcos simplesmente nos conta, olha, Herodes, na cabeça dele, João Batista voltou para cobrar o que fizeram com ele. Isso significa que Herodes sabe que no final das contas, o que ele fez será cobrado. A maldade tem consequência. E às vezes, imediatamente, ela cai sobre pessoas que não mereciam. Mas fique tranquilo. A justiça de Deus será cumprida, será exercida. E os maus, os ímpios, os que amam a violência, como nós lemos no salmo inicial desta noite, eles pagarão o preço. Eles sofrerão a consequência da maldade deles. Eles pagarão o preço da imprudência deles. Eles suportarão o peso da verdade que eles rejeitaram. A verdade pesa, a imprudência é cara e a maldade tem consequência. Mas sabe o que nos dá ainda mais esperança? Não é só o fato de que nossos inimigos vão sofrer as consequências de sua maldade. Quando a gente olha para a morte de João Batista,
ela anuncia e ela nos mostra uma morte que também aconteceu sob o reinado de Herodes. Uma morte que também aconteceu por causa da maldade dos homens e do pecado dos homens. A morte do Senhor Jesus Cristo. João Batista sofreu porque anunciou a verdade, foi perseguido, preso e morto. Jesus Cristo sofreu ainda mais porque anunciou a verdade, viveu a verdade e sem pecado nenhum foi preso. Foi violentado fisicamente, foi crucificado e entregou a vida naquela cruz. João Batista morreu por causa do pecado de Herodes. Jesus Cristo morreu por causa do nosso pecado. Jesus sofreu a consequência da nossa maldade. Mas Ele fez isso para que nele nós tivéssemos vida, recebêssemos a misericórdia de Deus e obtivéssemos o perdão de Deus. Olhar para a trágica morte de João Batista nos lembra a trágica morte de Cristo. Mas a trágica morte de Cristo, ao invés de ser simplesmente uma história triste de pessoas que perderam a vida por conta da verdade, mostra a própria verdade vencendo de forma definitiva. Ali na cruz, nós recebemos a esperança de que por mais que vivamos num mundo onde a verdade pesa e incomoda, a imprudência seja cara e a maldade tenha consequência, e nós soframos tudo isso, um dia tudo isso vai passar. E nós vamos estar em um lugar onde não há imprudência, não há maldade, e a verdade não será pesada, a verdade será o que todos nós cremos e anunciamos e vivemos. As dores daqueles que sofreram nas mãos de ímpios, de homens maus, serão tratadas e curadas. As lágrimas daqueles que choraram diante da perseguição, da opressão e da maldade deste mundo, serão enxugadas. E a vida, em seu sentido máximo e mais profundo, será vivida eternamente na glória, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida para que nós pudéssemos viver. E Ele, o próprio Cristo, estará lá conosco. O veremos face a face e reinaremos junto a Ele. Por isso a nossa esperança está na volta de Cristo, no dia em que Ele retornará. E todos esses homens maus, todos os Herodes da vida, dobrarão os joelhos de medo diante do temível, glorioso e poderoso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós cantamos, Maranata, Senhor Jesus. Porque essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, o dia em que nós viveremos livres de toda maldade, toda imprudência, todo pecado, viveremos eternamente na glória. Hoje nós aprendemos então que a morte de João Batista nos ensina o peso da verdade, o preço da imprudência e a consequência da maldade. Mas a morte de João Batista nos aponta para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, e é nele que nós temos esperança e força para vivermos os nossos dias. Vamos orar, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança e o nosso ânimo. Nos dê coragem para defender e ensinar a tua verdade. Nos dê, Senhor Deus, ânimo e disposição, e mesmo quando sofrermos por conta da perseguição e da oposição do mundo, que possamos nos alegrar no Senhor, nos alegrar por podermos sofrer com Cristo e em Cristo, e assim vivermos a glória de Cristo eternamente. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.